Vitória Rosa Cruz. E agora é Vicky. Por que tanta economia de nome? Oi, Rui. Oi, galera da Escola de Rádio. Pois é, né? A gente vai adaptando, vai criando aquela intimidade que só o rádio tem. É verdade. E aí a Vitória Rosa Cruz virou a Vitória, e aí todo mundo já me trata como Vicky, até que um belo dia a gente tá no microfone, é Vicky pra lá, Vicky pra cá, e eu sou a Vicky. Mas você não era Vicky na Sul América Paradiso. Não, na Sul América eu era a Vitória Rosa Cruz, mas quando eu conversava com a outra apresentadora que apresentou o Hora do Blush comigo antes de eu fazer o Hora do Blush solo, quando eu falava com uma repórter de trânsito, eu acabava falando, e aí Vicky, não sei o que é Vicky. É porque na hora que você fala, boa noite, eu sou a Vitória Rosa Cruz, aí você fala o nome todo. Mas na hora de lidar assim, o tete a tete, o papo, é Vicky, sempre foi Vicky. O que você começou? Ai, vamos lá. Começou já tem um tempo. Esse ano a gente estava conversando aqui, né? Fala. 7 aninhos de rádio. Muito feliz. Já falei algumas vezes no passado, assim que eu comecei. No passado é muito bom, né? No passado. O que é passado, cara? No passado. Eu entrei na faculdade em 2014. Eu sou da turma de 2014.1 de jornalismo da faixa. E aí o rádio começou na minha vida porque eu precisava de bolsa. E aí eu fazia o núcleo artístico e cultural da faculdade, até que um colega falou, um colega que hoje estuda na escola de rádio. Quem não, né? Quem não estuda na escola de rádio? Quem não estuda. Até que ele falou, poxa, faz comigo a rádio da faculdade. E aí você garante a sua bolsa e eu tô precisando de gente. Eu falei, rádio não tem nada a ver comigo. Ele, não, tem sim, tem tudo a ver, vamos nessa. Então eu comecei na rádio da faculdade. E aí eu fazia parte de um projeto social também, que era o que me movia na época e tal, que tinha a ver com comunicação também. E eu queria continuar muito no projeto, continuar nessa rádio da faculdade. Só que o projeto foi descontinuado, aí eu me vi com uma mão na frente e outra atrás. E aí surgiu a oportunidade de ser estagiária da Rádio Tupi. Opa! Aí que eu comecei efetivamente numa grande rádio, né? Saí da rádio da faculdade e fui para uma grande rádio. Caramba! Uma escola. Uma grande escola nisso, pelo amor de Deus, né? Que legal. Exatamente. Aprendeu um bocado lá. Aprendi muito. Na verdade, eu aprendi muito sobre radiojornalismo, aprendi muito sobre texto, qualidade de texto, sobre velocidade da informação, sobre credibilidade, porque a Tupi tem uma credibilidade, né, muito alta, sempre teve. A qualidade da informação é muito boa, então aprendi a apurar, aprendi a fazer boas matérias, aprendi muito a entrevistar especialista e tal. Então, a Tupi foi a minha grande escola. Eu fui repórter, entrei no ar, fiz matéria, fiquei no Quórum um tempo também, no Centro de Operações. E também, ali é bom, hein? Ali pra aprender também é bom, né? Exige muita agilidade. Só tem fera ali, né? Só. E exige muita agilidade. Eu entrava no programa de vários comunicadores diferentes, então isso também era muito legal, porque eu tinha a oportunidade de trocar com os gigantes do rádio. Eu nem tinha noção disso ainda. Mas conversei com Helena, Apolinho, Pedro Augusto, Clóvis Monteiro. Eu estive ao lado de todos esses profissionais. Então a minha escola foi essa durante 6 meses. Isso ali 2016, final de 2016 mais ou menos, foi isso. Aí depois tu foi pra Antena 1, é isso? Aí saí da Eu sei isso porque, assim, eu soube. Porque a Vitória, peraí, Vitória é essa que tá no ar agora, na Mix? Falei, ué, ela foi na Antena 1? Eu fui na Antena 1. Foi, mas você era redatora. Isso, eu entrei também lá para cobrir férias, na verdade. A minha orientadora de TCC da faculdade conhecia uma pessoa na Antena 1 e falou, preciso de alguém para cobrir férias. Poxa, Vicky, por que você não vai lá? Seu texto é bom. Aí eu, vamos nessa. Aí fiz Seu texto é bom? Fiz lá, teve umas provinhas para fazer e tal, né? Umas avaliações de texto e aí rolou. E aí eu entrei lá cobrindo férias, só que eu tinha mandado meu currículo. Aí a coordenadora, a Suzana, olhou assim e falou, mas você entrava no ar na Tupi? Opa! Você era repórter de trânsito? Suzana sentiu o faro, né? Aí ela falou, eu preciso de trânsito aqui. Ela e o Luiz, que é do comercial. Eu falei, então vamos nessa. Bora. Sentamos, rascunhamos juntas como seria esse boletim de trânsito, porque a Antena 1 tem toda essa vibe do Rio, então não era só socar a informação. A gente queria fazer uma coisa legal e tal. Então assim, desenhamos como é que seria esse boletim e eu comecei a entrar no ar. Aí entrei fazendo boletim de trânsito, aí a gente queria botar um boletim cedo, antes do horário que a locutora chegava para abrir. Então ali eu já aprendi a operar a mesa, porque eu entrava só para falar o boletim e depois ir para a redação fazer a minha parte. E aí eu já estava dentro do estúdio.
Então, esse processo ele foi acontecendo, até que eu falei, olha, eu tenho uma ideia. Posso criar um programa, um boletinzinho para entrar no ar? Pode. Então, a minha ideia é essa. Impacta Rio Antena 1 dando voz a quem faz a diferença. Eita! Aí, criei e entrevistava pessoas que faziam a diferença na cidade do Rio, com iniciativas, empresas, pessoas, enfim. E aí eu fazia tudo. Aí eu apurava, eu entrevistava, eu editava e botava no ar. E aí a minha voz estava no ar, então, no boletim. Estava no ar no boletim de trânsito e nesse boletim do Impacta Rio. E você disse que não imaginava trabalhar em rádio, não queria. Não que não é. quisesse, não imaginava, né? Não, porque quando eu saí... Imagina se quisesse e imaginasse, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Porque quando eu saí da Tupi, uma coisa que hoje eu falo com tranquilidade, mas que na época me incomodou um pouco, essa questão do hard news, de você ter que espremer e sair o sangue. Eu me vi em vários momentos, assim, em cemitério, em IML, foram situações que não me deixaram muito confortáveis. Acho que não deixa ninguém confortável, né? Então foram coisas que eu fiquei muito assim pensando, não sei se é essa energia que eu quero estar manipulando ali, sabe? Mas aí quando eu fui pra Antena 1, essa chave virou, porque eu conheci rádio musical. Então eu saí da Rádio Talk pra Rádio Musical. E ali eu falei, pô, isso é maneiro. Caramba. A informação e a música. Então tinha um quê de leveza, não era isso, só... 2000 e quando? Eu ia falar 1000, né? Já falou. Eu saí, eu fiz Tupi de 2016 pra 2017. E aí eu entrei na Antena 2018, mais ou menos. Eu fiquei fora do rádio nesse gapzinho que eu tava me formando, tive a minha filha, né? Eu engravidei. Eu tinha acabado de entrar na Tupi, eu tinha uma semana de estagiária na Rádio Tupi quando eu descobri minha gravidez. Então eu tive que conversar com a minha chefe, mas tive todo apoio. Né? Foi uma história muito louca. Imagina, cheguei pra minha primeira chefe, oi, tudo bem? Tem uma coisa pra te contar, tô grávida. Olha isso. Então não foi planejada, minha filha é um lindo acidente, sim. Mas, enfim, tava nos planos além da Terra, né? E aí tava na Antena em 2018, então. Fiz a Antena de 2018 a 2020. E a Antena foi isso, eu fui entrando. Então eu fazia o jornalismo, e aí eu fazia o trânsito, e aí eu fazia o Impacta Rio, e aí ela precisava de alguém para ficar 1 hora na locução. A coisa foi se desenhando, né, cara? A coisa foi se desenhando. Engraçado isso, né? A Suzana virou e falou, olha, eu preciso de alguém, você pode ficar no ar? Eu falei, posso. Aí, beleza. Então eu fui lá, a Cláudia Jones me treinou. Cláudia Jones. Na mesa. Um belo dia ela chegou e falou, você que vai operar aí. Eu falei, mas eu não sei. Aí ela, mas não tem como eu te explicar. Mas é isso. Mas acho que a operação de áudio é assim. Aí ela falou, não tenho como te explicar. Eu preciso lá gravar um negócio e está na sua mão. Aí eu, beleza. Aí do nada a rádio parou. Ela já fez isso de propósito. Fez. A rádio parou. Te colocar na... E eu falei, o que eu faço? Tava lá, pausa inserida, né? Aí eu... não sei o que fazer e tal. Aí depois eu apertei o botão, deu sequência à rádio. Aí ela, pronto, aprendeu. É isso. Ela sabia. Ela sabia. E foi a Jones que, quando você falou de rede social, a Jones virou pra mim e falou, você precisa de rede social. Porque eu tinha um Instagram fechado, minhas fotinhas bonitinhas, fim de semana e tal. Arrasa no Instagram agora. Então, mas foi a Jones. A Jones falou, cria um Instagram. E eu não transformei o meu Instagram, eu criei um Instagram do zero profissional. Ah, legal. E ali a gente foi passo a passo. Aí eu filmava, falando no ar, o que eu achava legal. Falava muito do Impacta Rio, que era uma coisa que eu tinha muito orgulho, assim. Eu acho que a gente precisa dar força para boas iniciativas. Acho isso até hoje. E aí, quando eu vi, a coisa foi crescendo. Eu fui tendo gente do meu lado que me dava força, como a Suzana, como a Jones. E é isso, e pela rede social que eu cheguei na Paradiso. Tá. Aí tu chegou na Paradiso, caiu logo no Hora do Blush, não, né? Cobri as férias do Mário Márcio, uma responsabilidade, imagina, desse tamanho, para não dizer o contrário. Um dos grandes papas da locução do Rio de Janeiro. Parceiro. Não, sensacional, cara. O Mário, aulas, falo pra ele, aulas. E aí eu fui cobrir as férias do Mário, isso foi julho de 2020. Opa, pandemia. Eu fui pra Paradiso no auge da pandemia. Sério? Entraram em contato comigo em maio de 2020. Nossa. E aí foi o Rui, o Rui Taveirinha. E aí ele falou assim, poxa, ele mandou, a gente se seguia, eu segui um monte de gente de rádio no Instagram, eu entendia que eu precisava fazer networking, porque eu não tenho sobrenome, eu não tenho quem indica, eu não tenho nada. Eu tenho, assim, eu tenho tudo que eu aprendi e as pessoas que acreditam em mim. Como não fez escola de rádio, né? Não fez escola de rádio, vamos registrar isso aqui. Ela não fez a escola de rádio,
Não fiz a escola de rádio, Quer dizer, mas deu nunca trabalho, tarde. deu trabalho para poder entrar. Deu trabalho, e é verdade. A gente já conversou sobre isso, né? Deu trabalho mesmo, porque a gente tem que cavar. E eu colocava as coisas na rede social e o Rui viu um belo dia. Eles estavam precisando de alguém lá dentro, em alguma conversa. O Taveira é antenado. Isso. E aí o Taveira virou pra Meguice e falou: você já viu essa menina aqui? Aí ela, então vou olhar a rede social. E aí fui olhar e me chamaram pra um teste. Hoje é assim, né? Vou olhar a rede social, né? É. Olha, Rede não posso te garantir nada. Você pode vir aqui fazer um teste? Posso. A rádio toda em home office. Tava a Meguice, o Bonitinho, o operador de áudio lá. Amo. Pois é, Bonitinho. Quem não ama, né? É. Quem não ama? Os dois, eu amo muito mesmo. São 2 presentes da Dial Brasil na minha vida, assim. E aí eu fui lá fazer o teste, aí chegou o papelzinho lá, peguei, aí tinha, né, tipo, todos os nomes mais esquisitos possíveis. Sim. Pra testar. E aí quando eu peguei, eu falei, olha, eu abusada, falei, olha, desculpa, Márcia, eu não conseguia chamar ela de Meguice. Eu falei, desculpa, Márcia. Mas o nome da música do Elton John tá errado. I guess? I guess. Cara, isso é muito... Eu já treino aqui os alunos para pegar nessa música. I guess what they call it the blues. Exatamente. Tava escrito errado, mas assim, era um detalhe, né? Mas eu não perdi a chance pra mostrar que eu sabia. Claro. Abusada, né? Aí eu falei, olha, tá errado. Aí ela, não pode consertar. No que eu entrei no estúdio, eu sabia as pronúncias. Sim. Só que aí o que eu fiz? Confirmei todas as pronúncias no Googlezinho Tradutor aqui, ó. Tá tudo bem, tudo certo. Respirei. Atenção, olha a dica da profissional pros alunos. A gente não pode confiar na hora que a gente tá nervoso. Não pode achar que eu sei, que tá tudo bem. Porque o nervosismo, ele vai te tirar do eixo. Ele vai te testar. Vai derrubar. E aí eu peguei a caneta mesmo, fiz as minhas marcações de caneta, anotei, eu lembro disso como se fosse hoje. Anotei algumas coisas, li pra mim mesma, eles me deram todo o tempo do mundo. E quando eu gravei de primeira também. Perguntou se eu queria gravar de novo, eu falei, não, que tá entregue, tá entregue. Meu Deus, que abusado, hein? Pois é. Aí como é que você recebeu a notícia? Você acreditou? Não acreditei. Primeiro porque, quando eu cheguei lá, na Dial, eu tinha que ir pro... eu não me lembro agora qual era, tipo, se eu tinha que ir pro 5º andar, e você vê como é que hoje eu faço no automático. Eu sei que eu tenho que apertar o 4 do elevador, mas eu acho que é o 3º andar do prédio. Então eu apertei e eu não conseguia chegar, e eu cheguei atrasada. Peraí. Vamos falar sobre isso. Você não sabe onde fica a Dial Brasil, onde fica a rádio que você trabalha. Eu sei. Você sabe, mas só indo. Não. É que a questão é que o elevador, ele tem aquela questão dos andares. Tá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que o 4 não corresponde ao 4. Certo. O 3 não corresponde ao 3. Então, quando a amiga me passou o endereço, vem pra cá, e eu não lembro o que ela falou. Acho que ela falou, vem pro 3º andar. E eu apertava o 3º andar, aí ela, vai ter uma porta escrito Dial Brasil. E eu não achava a porta, Dial Brasil. Aí eu falei, cara, não é possível. E aí eu já tava atrasada. E aí eu vi que o elevador não correspondia o andar ao número. Entendeu? É essa a questão. Que hoje eu vou no automático e aperto 4. Por que ela falou 4, então? Ela falou, eu esqueci de te falar que o elevador não corresponde ao Márcia Ramos. Márcia Ramos, pois é. A gente ri muito disso hoje. Imagina. E eu cheguei atrasada, então eu tava tensa. Eu falei, cara, eu nunca cheguei atrasada em nenhuma entrevista na minha vida. Eu nunca cheguei atrasada em nada. E eu falei, olha, essa não vai rolar. Isso é certo. Primeiro que é maluquice eu ser contratada como locutora. Isso é insano. A segunda coisa é, poxa, eu cheguei errada, cheguei atrasada. É horrível, né? Falei pra ela que o negócio tá errado, não é possível. Essa daí, esquece. Não, mas a Márcia eu conheço. Falou pra ela que tá errado e tá errado mesmo. Ela... Não, super. Ela, claro, me desculpa e tal, corrigiu. Não. Você quer que eu imprima de novo? Eu falei, posso corrigir com a caneta. Foi bom, Aí foi isso. Aí eu fiz o teste, 2 tapinhas nas costas, qualquer coisa eu te falo. Ok, fui embora. Que bom, né? Cheguei em casa, falei, esquece isso aí, não vai rolar. Não vai rolar. Não sei nem qual é o 4º andar, 3º andar, eu nem sei como é que eu errei tudo que eu podia errar, eu errei. Ainda falei o nome da música, não vai dar. Bom, aí ela me mandou mensagem, olha, vem, vamos conversar. Aí eu, opa, então tá bom. Nisso eu já escutava a rádio, eu dormia escutando a rádio, acordava escutando a rádio, porque eu falei, qualquer coisa que ela me pergunte, eu vou saber responder. Qualquer coisa. Então eu estudei a Sul América Paradiso a fundo. Na época ainda era Sul América Seguros Paradiso FM. Muito Seguros bonito morreu. nome, né? Muito bonito, né? E aí foi isso. Aí eu fui lá e conversei com ela e com o Voruski.
E aí depois que eu também fui entender a dimensão de quem é o Ovorushki no rádio, porque até então, vou conversar com o Ovorushki, pra mim... Uma pessoa é uma normal. Pessoa normal. É tipo, gigante, né? Mesmo. Então, exatamente. Literalmente, né? Cheguei lá, assim, imagina, de máscara, tava frio também, eu lembro de estar de casaco, de cachecol, assim, mas eu suava, obviamente. E aí foi isso, aí fui conversar com ele falou, olha, muito friamente, né? Eu sei que você não tá pronta, mas eu tô afim de apostar em você. Olhei pra cara da Meiga, olhei pra cara dele, falei, tá. Então você cobre férias e tal, e vamos nessa. Tá bom. Então amanhã a gente tá esperando você aqui. Que isso? Pra entrar no ar? Não, pra treinar. Pra pegar um dia de mesa, assim, né? Pra treinar, né? E aí foi isso. E aí eu, cara, calma, eu tenho que falar lá na antena. Mas você consegue sair agora? Eu falei, consigo, mas eu preciso explicar, eu quero conversar. Claro. Não tem ninguém presencial, eu preciso ligar, eu quero falar com a Suzana. Pô, a Suzana abriu todas as portas do mundo pra mim. Sim. Vamos com calma, né? E aí foi isso. Aí, bom, tudo certo, tudo bem. Aí fui conversar com a Suzana. E aí fui lá pegar a mesa, né, como é que funcionava, porque é um pouco diferente a operação, um pouco diferente as mesas das duas rádios, até o layout do Pulsar, que é o programa que a gente usa, e aí foi isso. E aí comecei cobrindo as férias do Mário Márcio à noite, porque o Hora do Blog estava fora do ar por conta da pandemia e tal, então a rádio ela estava retornando e chegando com uma nova programação, com uma nova proposta, com novas pessoas no ar, tanto que quando eu entrei, entrou o Moreno. O Moreno já tinha tido uma passagem, só que ele entrou novamente. Então a gente viu que era um momento de renovação da Sul América. Foi nesse momento que eu entrei que o Moreno entrou. E que tiveram algumas mudanças, né, em relação à locução, enfim, à programação e tudo mais. E aí no mês seguinte, em agosto, é que eu estreio no Hora do Blush com a Kelly Muniz. Com essa responsa aí tranquila, imagina. Kelly, que é uma profissional que eu admiro muito. E a produtora do Hora do Blush, quem era? Minha primeira chefe da Tupi. Chego lá pra trabalhar, me entra a Ana pela porta. Eu falei, não é possível. A Ana. Ana Rodrigues. Ana Rodrigues. Agora vem cá. Aí tá, tudo bem, aí o tempo voa e você agora tá na Mix. Exatamente. Eu achei a ideia muito legal. Eu gostei disso. Feliz. Gostei dessa ideia da Mix. Não sei, acho que tem mais tua cara. É verdade. Não que não tenha lá. Você faz rádio jovem e faz rádio mais adulta também, pelo que eu vi, você faz. Mas eu acho que tem mais a ver com você, um evento, né? Que você falou que adora fazer. Eu descobri que eu adoro fazer evento. Rock in Por Rio, quê? pra mim, foi... O que deu errado aí na sua vida? Fazer evento é danado. É bom, é legal e tudo, mas é uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade grande, mas É isso que eu gosto. É isso que você gosta. Não, eu gosto de responsabilidade. Eu sou uma pessoa que gosta de trazer a responsabilidade pra mim. Eu gosto de botar a assinatura no meu trabalho, então eu sou uma pessoa que eu vou sentar aqui, eu vou aprender o técnico, eu vou entender como é que se faz, e aí eu vou tentar pincelar a minha autenticidade nisso, de alguma forma, sabe? E eu acho que o evento é a maneira que a gente tem, sabe, de se conectar com o público que tá ali. Tem pessoas que, se planejaram, sei lá, 1 ano, 2 anos, uma vida pra estar num Rock in Rio, pra viver aquela emoção, pra ter algum tipo de conexão com aquele artista, ou quer ter uma história de vida que tem a ver com aquele festival. E aí quando você vai, você olha no olho dessas pessoas, elas vibrando coisas boas, sabe? Eu acho que no fundo eu tenho um pouco dessa, até positividade tóxica, de ver as pessoas felizes é uma coisa que me contagia. E eu acho que nesses eventos, nesses festivais, as pessoas vão parecerem essencialmente felizes. Para elas conseguirem deixar um pouquinho dos problemas de lado, das preocupações. Senão não ia, né? Eu tô aqui para me elevar de alguma forma, para me conectar com o que me faz feliz, pra música que me inspira. Eu acho que as pessoas saem melhores, sabe? Elas se esforçam para estarem em lugares onde elas vão sair melhores. E aí a minha função é compartilhar como as pessoas se sentem, como o artista se sente estando ali. É claro que pro artista faz parte. O cara se apresenta aqui, amanhã lá, depois acolá. Automático. Exatamente, é automático. Mas eu fico feliz quando eu converso com esse artista de novo, ele fala, eu lembro de você. Aí eu falo, fiz o meu trabalho bem feito, porque consegui mostrar pra ele que eu respeito muito o que ele faz e consegui levar um pouco desse clima das pessoas, de quem escuta a rádio, de quem traz pra gente, eu sou fã desse cara, eu quero participar dessa promoção, eu quero estar lá com vocês e levar isso um pouco sem essa ponte, sabe? E isso, de alguma maneira, isso me encantou e é algo que eu tô amando fazer e que eu tô cada vez mais imersa. A gente está aqui na escola de rádio. Aqui é celeiro de
locutores, locutoras, comunicadores, youtubers, tudo que você possa imaginar, começa aqui. A gente, né, todo mundo estuda a comunicação para um dia poder fazer o que, vamos dizer assim, o que eles querem fazer. Eu sempre digo que a oportunidade está aí. Eles têm que pegar a oportunidade, né, pelas mãos e ir embora. Então, me diz para eles um perrengue seu. Assim, isso foi muito ruim. Um perrengue, tu lembra? Teve, né? Pô, vai. Teve. Vamos dar uma lista? Tô brincando. Eu tive alguns perrengues. Assim, o primeiro que eu nunca esqueci foi a primeira... Mas aí não foi nem no campo da locução, né? Era como jornalista tudo bem. da Tupi. Que eu cheguei pra minha primeira externa, assim, né? Que eu tinha que cobrir tinha que cobrir, é ótimo. Eu tinha que fazer uma reportagem num cemitério. Eita. Por causa do falecimento do... Esqueci o nome dele, o cara da Portela, que morreu com vários tiros. Sei. E aí eu tinha como função entrevistar o filho dele. Ai. E aí eu cheguei, eu lembro de estar no carro, né? Eu e o motorista da rádio, com o equipamento na mão. Aprendi como é que mexe no equipamento, beleza? Chegamos, aí você entra comigo? Ele, não, teu trabalho. Aí eu, como é que eu faço? Eu era estagiária, não sei, assim, o meu chefe me explicou o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia que eu ia sair do carro sozinha, acompanhar o enterro de uma pessoa e que eu ia ter que entrevistar alguém que estava com uma dor profunda, porque não importa do que o cara morreu, não interessa ao filho do cara. Importa quem era. Exatamente, é uma vida, é um pai, é um filho. E eu sempre tive esse lado muito humano, né? Eu acho que isso é bom e ruim, dependendo da situação. Eu não consigo ser tão fria. E eu falei, o que eu tenho que fazer? Né? Pensei comigo. Acompanhei o enterro inteiro, assim. Cara, e eu nunca fui de ir a cemitério, a enterro. Não fui, no enterro da minha avó. E aí eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui exatamente? Então foi muito louco, assim. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer. Deu certo. Deu certo. Tá vendo como é que eu falo? Eu falo sempre isso. Deu certo. Até porque a gente sempre vai encontrar outros profissionais nessa mesma situação. Então, assim, e o assessor... Senso. Exatamente. E o bom senso. Eu cheguei, eu cumprimentei o filho dele. E eu falei assim pra ele, você me daria uma entrevista? Eu vou respeitar 100% se você não quiser me dar. Eu tenho que pegar uma entrevista com você, mas eu respeito a sua dor. Aí ele, eu não quero. Eu falei, beleza. Aí o assessor dele tava atrás dele e falou, você quer falar com uma pessoa da Portela? Eu falei, quero. Sim. Aí ele, beleza. Aí perguntou quem poderia falar. Aí eu falei, você pode falar o que ele significou pra história da Portela? Aí entreguei pro meu chefe, ele, ficou maravilhoso, já entrou no ar, já vamos botar no ar, faz uma cabeça. Entrei no carro, fiz a cabeça antes de eu chegar na rádio, tava no programa do Apolinho, já tinha ido ao ar e eu acabei sendo elogiada. Então, assim, eu tinha que ter falado com o filho dele, por exemplo, mas esse meu lado humano respeitou esse momento dele e eu acabei conseguindo encontrar um viés para essa matéria de falar a importância do cara pra Portela que ficou bonito, foi legal, que ficou maneiro. É o legado. Então é isso, eu acho que assim, as oportunidades elas vão estar ali. E você, com o seu jeito, com aquilo que você aprendeu na escola de rádio, na sua faculdade, nas suas experiências, na vida, né? Você vai conseguir aplicar. Poxa, que legal. Seja da forma que for. E assim, vamos dizer agora uma coisa muito legal. Isso foi inesquecível. Isso foi inesquecível. Ai, meu Deus. Eu também, ainda bem, tem muitas coisas. Isso foi inesquecível. Bom, tem mais coisa inesquecível do que coisa ruim, né? Mas olha... então vou puxar uma sardinha boa, então, vai. Quando eu entrei no camarim da Ivete no Rock in Rio, ela lembrou da entrevista que eu fiz com ela. Foi muito marcante pra mim, porque eu fui na coletiva do Palco Mundo do Rock in Rio, e não era eu que ia entrevistar a Ivete, mas é isso da oportunidade. Tava ali um bafafá, e agora é a Mix. E aí a Letícia Bergara, essa produtora maravilhosa, programadora maravilhosa da Mix, né, que foi durante 10 anos, agora seguiu novos caminhos, ela me pegou pelo braço e falou, vamos! Aí eu, vamos pra onde? Vambora! E aí eu tava com o microfone na mão e eu entrei, e a Ivete estava na minha frente, e aí eu fui falar com ela, e tava próximo do Dia das Mães, e assim, você tem 2 minutos, e vai, fala. E eu não tinha muito esse time eu respeitei. Peguei lá, contei na minha cabeça, né, os 2 minutos e fui entrevistando ela, tentando não olhar pro papel, tentando ser natural e tal. E a Letícia acompanhando comigo e eu respeitando os 2 minutos. Depois eu fui aprender que o quê? Você não precisa respeitar, você precisa ir até alguém tirar o seu braço dali.
Mas brincadeiras à parte, assim, tava próximo do Dia das Mães, e aí eu peguei e falei pra ela, olha, foi muito legal a apresentação que você fez aqui do Palco Mundo e tal. Desejo pra você também um feliz Dia das Mães, eu te acompanho. Acho muito legal a sua relação com o seu filho, que toca com você e também com as suas filhas. E aí ela meio que parou assim, me olhou, poxa, muito obrigada e tal. Beleza, saiu. E aí no dia que eu fui no camarim dela, no Palco Mundo, que também eu tava escalada pro Palco Sunset, e aí aconteceu de ser eu, passou no rádio, é a Vitória que vai, é a Vitória que vai. E eu, caraca, sou eu que vou na Ivete no Palco Mundo, não acredito. E aí a Lucy Moretti, minha atual chefe, coordenadora da Mix, me pegou pelo braço e vamos. E aí quando eu cheguei lá, ela, eu tive com você, não tive? Olha lá isso. em São Paulo, não foi? Aí eu falei, em Portugal, no Rock in Rio, Portugal, eu falei, não fui eu não. Foi uma menina da Mix de São Paulo, foi a Giza e tal. Aí ela, mas eu estive com você, você já me entrevistou. Falei, sim, na coletiva do Palco Mundo. Ela, eu lembro de você e tudo mais. Falou em filho, pra ela, né? Deve ser. Exatamente. E eu nem tinha, assim, eu não tinha feito na intenção de. Não, claro. A gente estava próximo do Dia das Mães, e é o que eu falo, da gente estar tão na rotina e faz a entrevista e sai e tal, que às vezes você dá um tapinha nas costas falando alguma outra coisa, você acaba cativando de alguma forma. Mas eu acho que você tem isso na profissão, você bota o teu lado pessoal também muito. Sabe? Você bota, eu percebo isso nos comerciais que você grava, nas chamadas que você faz. É. Eu percebo isso. Isso é muito legal. Você dá o teu toque, porque não é mais só a locutora, né? Não é só a locutora. Também tem aí uma amiga, acho que é por aí, né? Eu acho que tem a construção de quem a gente se tornou, né? Sim. E eu não sei se isso tem... Eu já pensei, talvez, sobre isso. Eu gosto muito de pensar e escrever sobre a minha própria trajetória, sobre as coisas que eu percebo ao meu redor. E eu acho que, assim, eu não idealizei isso. Eu vou me tornar uma locutora de rádio, eu vou ser essa profissional, eu vou estudar todas as técnicas, eu vou pegar todas as referências. Eu me tornei pelo que eu sou. Então, se eu perder isso, e eu escutei isso quando eu fiz um curso de locução, que não foi na escola de rádio. Isso eu vou botar. Se eu me tornar 100% técnica, ou se eu me tornar exatamente as pessoas que eu tenho como exemplo, eu vou perder quem é a Vitória. E aí você fica mecânica. E aí foi ali que eu falei, eu posso ser 100% eu aqui. Porque você basta se chama qualquer locutora. Exatamente. Né? Aí você pode ser chamada ou não. Não, chama aquela menina que fez isso, fez aquilo, que papá. Olha aí que beleza. Exatamente. E aí foram algumas coisas que me marcaram, assim. E a Ivete, nesse mesmo dia também, a gente teve um probleminha com a câmera. Tinha uma pessoa comigo filmando, só podiam entrar 2 pessoas. Eu estava regulando meu próprio som, entrevistando ela, e tinha uma pessoa na câmera. E teve um problema, a nossa câmera embaçou, porque não tinha ar-condicionado no camarim, teve um problema, a câmera embaçou. E aí a gente teve que fazer do zero a entrevista. E aí eu tive que resumir 2 perguntas em uma. E aí, na mesma hora que eu comecei a fazer, ela virou pra mim e falou, é boa mesmo, né? Olha, e aí eu falei, cara, você tem um reconhecimento, volto a dizer, ela tava atendendo 1000 TVs, 1000 rádios, 1000 profissionais, portais. Caraca. E, cara, ela parou, deu atenção, recomeçamos, sorriu, foi atenciosa, me deu carinho, me deu acolhimento. Então, assim, é realmente um momento que me marcou por ser a Ivete e pelas falas que ela teve. Pelo então agora você está entrando na banda da Ivete, né? Ela vai mais um pouco, ela convida você Quem sabe. Mas esse foi um momento bem inesquecível, e porque o Rock in Rio pra mim foi um grande marco, assim, era uma coisa que eu queria muito, aconteceu, e eu acho que, não vou dizer que foi o melhor, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha carreira até hoje, mas foi uma das, assim, um negócio que eu não vou saber explicar. Mas assim, é legal quando a gente faz um trabalho, vai pra casa com uma sensação feita, né? Fiz o melhor. Isso também são micro vitórias, né? Exatamente. Viu? Vitórias. Né? Perguntando aqui uma coisa que é trivial, que é bobo, mas lembrando que é aluno. A gente também tá com um problema de câmera aqui, ó. Né? Tá com um problema de câmera aqui. É trivial, mas é para aluno, para quem quiser não só ser comunicadora, quem quiser ser veterinária, quem quiser ser professor, enfim. O que tem que fazer para chegar lá? Para você essa pergunta é interessante, né? O que tem que fazer para chegar lá? Que você, assim, foi indo, né? Eu fui indo. Você foi acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. E não existe, assim, eu não estou preparado. Você tem que estar. Então, eu tenho 2 coisas que eu falo, assim, quando eu vou na faculdade onde eu estudei. Que a primeira teu portfólio está atualizado, seu currículo está atualizado, está salvo no seu celular.
tem um QR Code, tem um PDF, tem uma apresentação, tem alguma coisa, você não sabe. Se eu sair aqui na rua, eu posso trombar com qualquer pessoa que pode me abrir uma porta. Então, eu tô sempre pronta. Se eu precisar entregar o meu portfólio agora, eu vou entregar o meu portfólio atualizado, com os últimos trabalhos que eu considero importantes para estar no portfólio. Bom, né? Então, eu acho que, seja lá o que você tenha feito, é relevante. Porque você fez, você se dedicou, você entregou. Era o melhor que você podia fazer no momento que você está na sua carreira, então tenha orgulho disso. Eu acho que esse é outro ponto, sabe? A gente não se menosprezar. Porque as pessoas lá fora... cobrar, né? Não se cobrar tanto, né? Eu me cobro muito. Só que as pessoas lá fora, elas vão te cobrar e não vai ser de uma maneira construtiva. Porque não são todas as pessoas que querem te dar muito e jogar pra cima. Então, esteja pronto você com você mesmo. Porque lá fora ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Então, por mais que eu me cobro muito, eu sou muito autocrítica com o meu trabalho, mas eu também tenho consciência que o caminho foi árduo e que eu tô caminhando nele. Por mais difícil que seja, eu não abaixei a cabeça, sabe? E a outra coisa é esteja onde os profissionais com quem você quer trabalhar estão. Ah, vai ter uma palestra do fulano de tal. Se inscreve, vai. Ah, vai ter... Tem a escola de rádio. Eu nunca vim na escola de rádio. É a primeira vez. Posso vir te conhecer? Posso conhecer a escola? É um profissional que eu admiro, é uma escola que eu admiro, que forma grandes profissionais. Eu vou vir aqui conhecer, eu não conhecia ainda. Isso faz parte do meu universo. Então, vamos conhecer. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta a gente falar que tá mandando currículo, tá mandando... Não, você tem que dar a cara a tapa. Hoje mesmo, onde eu trabalho no Bossa Nova Mall, né, onde tem a Mix e a Sul América Paradiso, tem vários eventos naquela área externa. Sim. Eventos gratuitos, bate-papos incríveis, shows com artistas surreais, sabe? A gente já, teve Melinha ali no meio da galera, sabe? Luísa Sonza, enfim, vários nomes. Então, assim, você foi nesse evento? Você viu? Prestou atenção como é que funciona o som, o produtor, o apresentador? Eu gosto disso. Você tem que ir lá com outro olhar. Eu gosto desses bastidores, assim. Pois eu tô cobrindo Noites Cariocas agora, Team Music Noites Cariocas. Adoro a Duda Beat, assisti ao show dela, mas percebi como é que funcionou ali a dinâmica do produtor dela no palco, como é que o público está se conectando, como é que ela tem um contato visual tão forte com o artista. A gente tem que estar com um olhar de profissional. Eu assisto a TV com um olhar de profissional, eu escuto rádio com ouvido de profissional, porque isso faz parte do meu universo. Não tem mais jeito, não. É isso. Não tem mais jeito. Quando começa assim, começar a criticar de forma positiva. Isso. Visualizar, né? E falar, poxa, isso aqui podia ser melhor. Aí pronto. Aí quando você botar a mão na massa, você vai ter lá a lembrança daquilo que você viu e nós somos feitos disso. E eu acho que outra coisa que a gente estava conversando aqui, né? O rádio, ele não tem a teoria. Assim, a gente até esmiuça isso, a gente tenta, mas uma vez no ao vivo... Bora! E é só fazendo o ao vivo diversas vezes que você vai conseguindo lapidar. Eu e depois tô com você medo. vai sofrer. Vai com medo. E vai com medo mesmo. Inclusive, essa tatuagem que eu fiz aqui, escrito Coragem, foi na minha primeira semana de mix. Tentar mostrar. Mas é uma coragem muito pequena, hein? É muito pequena, né? É uma coragem pequena, tá? Foi minha primeira semana de mix e foi muito engraçado. Foi um evento de tatuagem que eu tava cobrindo. E aí... O cara falou pra mim, eu duvido. Eu falei, você não precisa duvidar de nada de mim. Eu tô na minha primeira semana nessa rádio, tô aqui apresentando um evento que eu nunca tinha apresentado na minha vida. Você pode tatuar Coragem aqui. Aí cheguei lá em cima e falei, olha, Lucy, tatuei. Aí ela, foi a coragem de vir pra Mix? Eu falei, não, mas a Mix me deu a coragem de fazer uma coisa que eu não tinha feito ainda. Então, assim, é uma brincadeira, mas que eu coloquei num lugar que pra mim é estratégico, de eu realmente olhar e falar assim, cara, tenha coragem. Sabe? Porque eu acho que os profissionais que chegaram lá, se é que a gente pode definir o chegar lá, eu acho que a gente chega lá o tempo todo, são os profissionais que quiseram estar ali, sabe? Então ninguém a gente tem que querer. Ninguém nasceu lá. Você tem que querer muito estar ali. Se você quiser mais ou menos, não vai. O mercado tá saturado. Não tá. Isso vale uma aula, hein, galera? Não tá. O mercado não tá saturado. Sempre teve. Porque bons profissionais sempre vai ter espaço. Ideias novas sempre terão espaço. Todo mundo quer se inovar. Há quanto tempo o rádio fica se inovando? Há quanto tempo o rádio se reinventa? Como é que a gente vai falar que não tem espaço? Se não fosse isso. Se não fosse isso. E a gente tá aí contando a história, ó. Há um tempão. Muito obrigado. Eu estou te devendo um café, vou pagar agora. Tá? Um beijo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua evolução,
tá? E vem coisa muito legal. E eu vejo você cantando junto com a Ivete daqui a pouco. Será que isso vai acontecer? Não, não vou brigar com a Ivete, tirar você do rádio, tirar você Ivete. da gente. Não, Ivete, não faz isso. Não, ela me dando uma outra entrevista, eu já fico feliz. Não é? Já Isso tenho é. mais um pergaminho para perguntar a ela já. Caramba, hein? Mas foi obrigada Manda pelo um beijo lá, espaço. pessoal. Obrigada pelo acolhimento e muito obrigada pelo carinho e respeito que você sempre teve com o meu trabalho. Sempre, muito. É fácil isso. Um beijo. Beijo. Valeu, gente. Obrigado.